ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que cada um está assistindo, né? Nós estamos aqui no nosso 4º episódio do nosso podcast, com uma convidada super especial, que é a Célia Costa, que a gente já se conhece há um pouquinho, né, Célia? De tempo, altas aventuras. E nós vamos falar um pouco sobre o espectro autista, né? Como surgiu a Ecobiel, que é um projeto muito importante, que começou lá no sítio do meu pai, do Deja, agora, e da Palmira. Ela fica brava se não fala, que você fala que é só do Deja, é da Deja e da Palmira. E agora eles estão na Calpig, né, começando. E hoje vocês viram que a nossa mesa tá farta, né, gente? Tem um cafezinho que a Vitória fez para nós. Chique. O brigadeiro da Pri, que você vai encontrar lá no Luiz Henrique, lá no Campo em Casa. Os iogurtes. A novidade aqui, ó, que é de aveia, que o Luiz Henrique. Delícia. Maravilhoso, ó, já está no finalzinho. Muito bom. Tudo é bom lá. E o iogurte de morango. Esse aqui é da Nórdicos Padaria, que é de limão. E esse é o Gá. O Gá entrou aqui. O Gá está participando, né? Contando a vida como ela é, né? Nos fatos reais. E o queijinho lá. E eu acho que foi o brigadeiro o causador dessa euforia. Depois a gente dá, Gá. Deixa ele aparecer na propaganda um pouco. E eu queria agradecer demais, né? A gente queria agradecer também, principalmente a Calpig agora, que tá abrindo esse espaço para ter esse projeto tão bonito lá. E nós vamos estar presentes na festa deles, né? Dia 30, né? Dia 30. Dia 30. A gente promete não dar prejuízo lá, não comer, não beber tanto. Acho que a Grazi também, né, Grazi? Se Deus quiser, a gente vai estar lá. E agradecer a presença de todos. Gente, essa semana, né, que a gente sempre está gravando antes, lançou o nosso podcast, o primeiro. Foi muito legal. Recebi um retorno muito bacana dos meus amigos, das pessoas. Depoimentos, assim, conteúdo muito legal, conteúdo edificante, assim. Fiquei muito contente mesmo. E a Grazi, apresente-se. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um podcast. Estou muito empolgada, inclusive. E agradecer também a nossa convidada, né, a Célia, uma pessoa muito especial, querida, que eu conheço também, já tem alguns anos, né, Célia? E também quero agradecer todos os meus parceiros. Um beijo para todos vocês. E vamos começar, né? Vamos começar. Porque eu já estou ansiosa, já que eu tenho certeza que promete. Eu vou mudar o ritmo um pouquinho, Gra. Põe a Uhum. foto da Célia pequenininha aí para mim. E ela grávida, por favor. O Gá vai pôr. Mas a minha pergunta é: como foi? Eu te conheço antes de ficar grávida, que foi um sacrifício para ficar grávida, teve que fazer um tratamento, receber um diagnóstico tão difícil naquela época. Hoje é difícil, mas naquela época que você recebeu foi muito mais difícil. Como foi para você? Foi difícil. Bom, vamos lá. A gente já se cumprimentou, gente, mas quero agradecer aí para essa oportunidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz de ver que vocês estão aí tão engajadas em trazer informações para as pessoas, de ser tão bem recepcionada como eu fui aqui, essa mesa farta, linda. Os outros convidados vão ficar enciumados. Receber meu filho com tanto carinho, né? Então, muito obrigada. Gente, foi desastroso. Foi desastroso. Antes, eu sofri muito, porque eu fui descobrir que eu tinha uma dificuldade para engravidar. O problema era comigo, não com meu marido. Então, a gente recorreu à fertilização in vitro, que é o Proveta, né? Para quem não sabe, é o bebê já prontinho e colocou em mim. Mas não foi tão simples assim. Foi na 3ª tentativa. Foi bem sofrido. E isso assim, é muito desgastante, é muito frustrante a cada tentativa que você não consegue. Você fica pensando, não vai dar certo, vou desistir, tem a questão financeira, né? E quando eu fiquei grávida, foi uma alegria muito grande, eu chorei muito. E, a princípio, o Gá poderia acontecer de ser trigêmeos, né? E Deus quis que viesse ele. E ele veio, sempre foi muito amado, muito, muito cuidado. E a gente percebeu os traços nele do autismo, mas não sabia, não tinha a menor noção que era autismo. Com 2 aninhos, 1 ano e meio, começou a ficar mais evidente. E, infelizmente, a profissional que laudou o Gá,
ela não me encaminhou para terapia. Então, eu saí de lá sem chão e sem uma receita. Sem rumo. Sem rumo. E aí eu pedalei muito, sabe, assim, porque um falava uma coisa, outro falava outra, não existia tanto engajamento, tanta campanha, tanto se falar como existe hoje. Uhum. Só que o falar de hoje também acaba glamorizando o espectro e sempre valorizando muito o de alto funcionamento. Isso me deixa um pouco triste, mas eu falo, é válido, pelo menos está se falando no assunto, as pessoas vão buscar. Sim. Mas a vida real não é como alguns filmes colocam, não é. Então, a gente que vive a realidade, a gente fica um pouco chateado com isso, né? Porque não é lindo e maravilhoso o hiperfoco e tanta dificuldade em outras coisas, né? Então, assim, meu filho tem hiperfoco em desenho, tem hiperfoco. É lindo, né? E quais foram os primeiros sinais? Você falou que foi logo com o aninho e, né? O mais O que marcante, você percebeu assim nele? o mais marcante, Grazi, é o chamar e a criança não olhar. Uhum. Eu digo que são 3 coisas que você tem que ter muito certo na sua mente. A criança não aponta, a criança não olha quando chama, a criança te usa como ferramenta para conseguir o que ela quer. São esse tripé. A partir que a daí mãe já você fique começa atenta, né? Existem muitos sinais, mas esses são os principais. Sim. E aí você vai investigar se não é o problema de audição, né? Por que não está? E começa-se uma investigação. Aí existe hoje, ao contrário do que existia antes, os médicos têm medo de laudar porque diz assim, tudo agora é autismo. Entendi. E não é assim. Eu acho que... E outra coisa, a gente como mãe de uma criança, se percebe qualquer dificuldade, com o tanto de informação que existe hoje, vai para o tratamento independente de laudo, Grazi. Eu também acho precoce, né? O tratamento precoce. Vai para as intervenções, vai para a clínica, vai aonde você conseguir. Se não tem condições de ser através via convênio ou na rede particular, olha, ele batia a palminha Coisa e aí mais aí tem a coisa do que ele desaprendeu algumas coisas que ele aprendeu. Entendi. Isso é uma característica também. Então, por que parou? Aonde parou? Isso intriga, isso dói, porque a gente fica pensando que a gente errou em alguma coisa. E não é. Não. Existe a poda neural, que acontece num determinado momento dessa primeira infância, e que é onde eles perdem algumas habilidades. E se essa profissional que laudou meu filho, ela tivesse dito assim, ele precisa de terapia ocupacional, ele precisa ser muito estimulado, ele precisa de estar com mais crianças, evite telas, em geral. Criança atípica ou neurotípica, se possível, não coloque ela na frente de uma tela até 2 anos. Uhum. Todas as crianças. Então, não ache lindo um bebê no celular. Ache triste. E se tiver a oportunidade de dizer para essa mãe, evite. Porque você está Isso é o que mais está acontecendo hoje em dia, né? Evite, porque você está privando o seu filho de aprender. Para mim, uma coisa que eu sempre admirei em você, não é porque você está aqui, foi pôr luz sobre o problema. Porque muitas pessoas têm medo. E quando você pôs a luz e trouxe outras pessoas a enxergarem isso, isso deve ter ajudado muita gente. Eu lembro crianças, às vezes, uns pais até conhecidos na cidade que iam chorando para o Luiz Henrique, porque não sabiam o que fazer, porque tinham recebido um laudo. E quando você veio para a nossa vida, que não foi fácil, você sabe que eu tive que brigar com Deus e o mundo, e no fim, graças a Deus, tudo deu certo. Falei, mãe, vamos deixar, essas crianças precisam, pai, vamos deixar aqui no sítio. Foi período muito bom, porque ali é um centro que todo mundo viu. Hoje o projeto está estabelecido e está num lugar que é melhor, mas que é mais longe, mas que é melhor que lá, entendeu?
Então, assim, trouxe a luz. Eu acho assim, a mãe é você e a Joelma. Eu também acho a Joelma, assim, espetacular. Tanto que eu quero que ela venha conversar com a gente. Já falei pro Levizinha. O Levizinho falou, eu não vou. Mas a Joelma vai, ela é blogueirinha. É uma querida. E, assim, quando traz luz para o problema sai da escuridão, gente. Porque não é vergonha. Quem sabe que eu tive depressão, eu fui laudada como transtorno bipolar, tratei, fui atrás, busquei, hoje eu estou aí trabalhando, tudo normal, tudo bem. Mas não falar sobre, isolar como era feito antes, o medo, ou era o autista, ou era aquele muito típico que você olhava e falava, ele é autista, ou aquele coitado que hoje está com 40 anos, não recebeu um laudo lá atrás. E passou por muita coisa numa escola. Hoje, se você para pensar, você fala, nossa, eu acho que aquele meu amiguinho tinha autismo. E nunca foi laudado. Exato. Exatamente. Mas era tudo velado, né? E ainda sofremos com isso. Sim. Né? E é um passado muito recente a humanização da psiquiatria. A questão da escola, Célia, você colocou ele com quantos anos? Já com 2 aninhos, essa inclusão foi ótima, fácil? Mas assim, a gente foi uma montanha-russa à escola. Num primeiro momento, a pessoa que abriu uma escola, eu não posso nem dizer o nome, porque depois vão ligar os nomes às pessoas, né? Então, eu acho que não cabe. Mas, enfim, essa pessoa que fundou a escola foi excelente. A pessoa que comprou já com uma visão comercial foi horrível. Depois ele foi para uma outra que foi sensacional, que eu gostaria que ele estivesse até hoje lá, lúdica, querido, brincar. O brincar para o autista é tudo. Muito importante. Tudo. É dar função cognitiva, dar função motora. É mais importante ou tão importante quanto o pedagógico. E essa escola oferecia isso. E, infelizmente, ela vai só o prézinho. Eu não sei nem como é que diz hoje em dia. Né? Então, chegou o primeiro ano, infelizmente, ele não pode permanecer. Depois ele foi para um outro lugar, onde também deu tudo muito certo. E aí, aquela aflição de aonde acontecer. Então, a gente já sofreu, sim. Nós não podemos recebê-lo. Isso é crime. Isso é crime. Até porque já cria uma barreira quando você escuta isso de uma profissional, né? Isso Poxa, é crime. Vou colocar meu filho aí, né? Não pode. Aí eu não quero forçar, não quis forçar. Isso, acho que mas eu legal. digo assim que eu sofri mais nesse momento de exclusão, e aconteceu pela segunda vez esse ano, em outro lugar. Foi mais doloroso que o laudo. Mas sabe que é doloroso, mas também é um pouco do despreparo de todo mundo. Sim. Às vezes não é nem por mal, é porque está despreparado. Que nem assim, outro dia eu estava na escola, chegou uma moça chorando, que ela cuida de um menino especial na escola. Ele perdeu meu dedo. Sabe? Ela não sabia lidar com aquilo, gente. É despreparo, né? Talvez, por isso que eu acho que a luz é a informação. Sim. Porque, assim, eu cresci com um menino especial, o Eduardo. Ele não era autista, mas ele tinha atraso mental, não sei como eu falo isso. Mas eu dançava menudo com ele, a Priscila e ele. A gente tinha 1 metro e ele tinha 2, porque ele era adulto. Mas era tão maravilhoso e, para mim, foi tão natural encontrar outras crianças diferentes depois no caminho. Isso foi um presente que minha mãe me deu, porque ele era meu vizinho, ela nunca teve preconceito. Ele em casa, a gente brincava, pulava na piscina, fazia assim, coisas de criança. E eu tenho certeza que a gente fez muito bem para ele. Isso é inclusão. É você deixar as crianças se entenderem. Mas eu acho que isso já vem de casa, né? O que o pai e a mãe, de repente, dessa criança, que nem você, com certeza sua mãe também deu essa abertura para que você acolhesse aquela criança. Sim, ela porque os pais, educadora, vezes, né? É outra visão, né? A minha mãe adorava o Eduardo, tanto que uma vez ele era tão inocente que ele arrancou a roupa na nossa frente, ele era menino adulto, eu nunca tinha visto aquilo. Aí minha mãe falou, Du do céu, vai pro banheiro! Então, tipo assim, não foi uma coisa que minha mãe criou
Não Teve, era um menino que não tinha malícia. E a gente também não, a gente era tudo criança, brincava junto. A vizinhança, que a minha vizinhança, que era enorme, ali perto do hospital, todo mundo brincava com o Dudu. Estava sempre em todas, entendeu? Muito bom. Isso é importante. Então, aí quando dizem assim, antes não se via, existia o estímulo natural de ter irmãos, primos, vizinhos, avós. Hoje a gente tem filhos mais tarde, tem menos Às vezes filho, únicos, né? único, às vezes. E essa coisa da tecnologia está afetando drasticamente a vida dessas crianças. Torno a dizer, neurotípicas e atípicas. Sim. Está afetando terrivelmente. Então, aí você está vendo hoje uma avalanche, mas a estatística diz que é 1 a cada 44. Então, sempre existiu. Sempre existiu. Não é alimentação, não é agrotóxico, não tem nada a ver essas teorias. Sempre existiu. E aí eu recomendo fortemente para quem quer se inteirar do assunto mesmo da psiquiatria e por que a gente sofre tanto preconceito. Quem não gosta de ler, não quer ler o livro, procure o documentário que se chama Holocausto Brasileiro. É forte e é importante, especialmente para quem é da área da educação, entender o quanto o nosso passado é sombrio em relação ao que se fazia com as pessoas que tinham algum problema. Digo isso assim, pela bandeira que eu trago, mas não era somente essas pessoas que eram excluídas. O ser humano, ele é capaz de coisas muito cruéis, né? Então, assim, tipo, alguém não tinha algum problema com algum político de alguma cidade, eles colocavam dentro de um trem e despachavam para um depósito de gente em Barbacena, Minas. E aí existe até música, trem de louco. Então, assim, as pessoas eram jogadas lá. Às vezes, uma menina abusada por um patrão dentro da casa, uma funcionária do lar ali, grávida, era despachada para lá. Às vezes, uma esposa traída para o marido não ter que fazer o divórcio, ele conseguia um laudo que ela tinha algum problema mental e também era jogada lá. Uhum. Esse é o resumo dessa coisa horrorosa. Vamos até, um neste nisso, porque é pesado, é doloroso. Mas aí você tem que olhar para trás. Nós não vamos voltar para esse horror. Sim. Mas esse horror ainda reflete aqui. Porque é 30 anos atrás. É pouco tempo, né? Entende? É pouco tempo da mudança. É que, assim, é o que eu falei. Eu vivi uma infância atípica. Não era normal você se relacionar naturalmente com crianças especiais. Né? Minha mãe teve uma visão, a vizinhança, era uma coisa atípica. E interior é mais fácil também. Aqui, Boituva, pelo menos, foi mais fácil crescer. Foi gostoso crescer aqui, porque você tinha aqueles que eram seus amigos, né? Que você tinha facilidade. Agora, assim, o que é importante, eu realmente acho, é a luz sobre o problema. Porque hoje em dia tem tanta tecnologia para tudo. Com certeza. Que se você põe luz no problema, ele resolve. É não tapar o sol com a peneira, achando que vai pôr um cuidador ali na escola normotípica para que ele não está envolvendo, ele não está desenvolvendo. Eu acho sim que tem que ter inclusão, sou muito a favor. Mas eu já falei, tem que ter escolas específicas para desenvolvimento dessas crianças. E eu acho que assim, uma coisa, eu não sou política, mas que Boituva precisa é um centro para desenvolvimento de crianças. Porque a PAI faz milagre com o que ela pode ali, que ela quase não tem condições. Mas eu acho que Boituva merece um centro onde a criança vá, ela brinque, ela tenha um desenvolvimento cognitivo, sabe? Para elas, um contraturno, porque as mães não vivem, né, Célia? Você sabe disso. Não. E Então, nessa época, Célia, você trabalhava? Eu tenho uma novidade, então, para você, que é muito recente aqui na cidade. Eu digo assim, antes tarde do que nunca. Sim, né? claro. A lei da inclusão ela é de 1994. E a inclusão, de fato, começou a ser falada e praticada muito pouquinho, muito sutilmente, em 2000.
Uhum. Então, falando de 28 anos ou 22 anos. É muito tempo, Mariana. É muito tempo para dizerem que estão despreparados. Também, né? Tá? É uma geração inteira que aonde que poderiam... não pôs luz, né? As pessoas não olharam para isso. Justamente, mas era mais fácil ir empurrando, né? E assim, o que aconteceu nesses 30 anos? Hoje, eu compreendo as mães que não levavam seus filhos para a escola, que não levavam seus filhos no supermercado, não levavam a lugar nenhum. Hoje eu compreendo, porque realmente é difícil. E agora que essa criançada, né? De repente, toda aí, como de ia ser 8, recebido. da primeira infância até 8 anos, que estão surgindo, nossa, quanto laudo, quanta criança. Porque disseram assim, não, meu filho vai. Mas aí eu vou pôr essa observação para ti. O CAE, o Centro de Educação Especial, que foi formado onde era a guarda, é um projeto lindo. E seria ainda melhor se ele tivesse acontecido há 20 anos atrás. Sim. Né? Eu nem sabia desse projeto. Eu também não. Acabou, assim, a gente, inclusive, a Ecobiel está sendo beneficiada por essa parceria. Que porque maravilha. A gente vem conversando muito com essas pessoas da educação e o prefeito deixou uma via para a gente se comunicar, para a gente fazer um trabalho em conjunto. Eu não sei, mas a comunicação nesse governo está muito boa. Eu que trabalho na prefeitura, eu não tenho que me queixar. Nunca fui de levantar bandeira, de falar, sou Edson Marcos, nunca fui, mas eu estou gostando do governo. Isso é ótimo, né? Eu também. Olha, a cidade está um canteiro de obras. Isso. Né? Isso é fato. Uhum. Muita coisa a gente está vendo acontecer. Também não digo que eu sou esse, eu sou aquele, governo muda, eu não posso ser. Eu sou criança. Sim. Eu sei o que for bem para criança, sabe? Porque eu trabalho com criança. Eu não posso dizer, nem um vereador, eu posso dizer, eu apoio, porque eu preciso de todos eles. Com certeza. Sim, com né? certeza. Eu preciso de todos eles. Eu gosto de todos, mas o Nelsinho mora no meu coração, porque ele que conseguiu meu carro móvel. Então, eu tenho que falar a verdade. A gente tem umas predições, mas de forma geral, eu sou muito acolhida, Mariana, por eles. Eu não posso dizer... eu seria muito injusta se eu dissesse que alguém pelo menos não me ouve. Depois, se falar mal pelas costas, a paciência do ser humano. Até a gente fala também, né? A gente fala. Viu, eu falo assim, como for falar mal de mim, me chame, que eu também tenho umas coisas para falar. Ninguém é perfeito, Célia, né, voltando lá um pouquinho. Quando você ficou sabendo, né, realmente desse diagnóstico aí do GA, você trabalhava nessa época? Você teve que parar? Conta um pouquinho desse período aí para nós. Olha, Como que foi? Eu já percebi, assim, a minha história profissional, que Mariana me conheceu nessa época, eu fui estagiária, eu me formei, eu tive uma vida assim no ambiente corporativo, administrativo, minha formação é contabilidade. E eu consegui, de certa forma, chegar mais quase lá que eu queria, né? Uhum. Esse quase lá, eu digo assim, ter um salário compatível com a minha formação e tudo. Então, lá com meus 26, 27 anos, eu tive esse momento de viver o ambiente corporativo, trabalhar numa empresa, uma SA, né? Uhum. E aí, quando eu acabei me trocando de trabalho, e com 30 anos que a gente começou a tentar ter esse filho. Eu me casei com 24, e nada e tal. Bom, quando eu sabia que ia ter que fazer o tratamento, aí eu me desliguei da empresa. Ah, tá. Então você já estava nesse processo Sim. mais tranquilo, vamos dizer, né? Na verdade, foi o Projeto Gabriel, mudou totalmente minha vida. Foi. Mudou. E foi muito bom eu não estar trabalhando, porque teve momentos que eu desmoronei. Isso. Sim, sabe, assim. Por isso que eu te perguntei, porque como mãe, né, você... Aí, assim, a gente inventou... Aconteceu tanta coisa, gente. É difícil até de fazer uma linha do tempo. A gente resolveu ampliar a casa para receber o bebê. Gente, não façam isso. Adeque sua casa antes, mas... Põe um bercinho no quarto. Não faça isso, gente. Olha, se conselho fosse bom, a gente não dava em dia. Mas não inventa de mexer na casa. A não ser que a pessoa tenha muito recurso. Não era no nosso caso.
Nós inventamos, e aí foi assim. Aí fazer mais um quarto. Desse um quarto virou mais duas suítes. Ai. De 2 suítes virou mais uma cozinha. E aí a gente começou a crescer, e foi todas as nossas economias. E a gente sempre teve um pezinho de meia, sabe? E hoje a gente vive para pagar as contas, Bem isso. a maioria dos brasileiros, né? Com certeza. Então, aí eu recomendo fortemente que ninguém invente de mexer na casa com o plano de um bebê. Faz o que dá, como dá, e não inventa. Porque aí eu lidei com a gravidez e com a obra. E também deixo aqui o alerta. O estresse da gravidez, os problemas que aquela mãe passou, não significa que a criança é autista por causa disso. Com certeza. Tá? E eu, por muito tempo, me culpei. Achando por muito que... tempo, achei Sabe que eu acho... a icterícia que ele teve, que foi pequenininha, era isso. A gente fica querendo achar o que Sim. eu errei em alguma coisa. Eu errei na minha gravidez, eu errei. Mas isso aconteceu comigo, Mas sabe sabia, que eu acho Célia? de uma mãe que tem um filho autista, ela não é que ela errou, ela é escolhida por Deus. É verdade. Isso, sem dúvidas. Porque Eu assim, creio nisso também. sem você aqui, sem falsa... a gente não estaria com um projeto tão bonito. Se fosse outra pessoa, Tudo você tem um propósito, tudo tem né? um propósito. E Deus manda esses seres que são mais... Eu acho que eles são mais evoluídos que a gente. Porque eles enxergam de uma maneira diferente da gente. Eu vou dizer para você que eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Uhum. Porque como eu disse, assim, quando você está dentro, né? Eu acho assim, você pensa assim, eu amo tanto meu filho, mas eu não posso dizer que o autismo é uma bênção. O autismo limita ele. Sim. O autismo impede ele. E a preocupação que existe quando eu não estiver mais Mas aqui. a Célia de hoje e o seu marido de hoje não é uma pessoa melhor? Ah, com certeza. Então, eles Com vêm certeza. para nos ensinar. Com certeza. É o que eu acredito. Todo ser especial, ele vem, independente se é o autismo, até uma pessoa que... Uma doença também, ela vem para nos ensinar. Nós estamos aqui todas com os olhos marejados e segurando tanto chorar. Porque Aqui tem história, hein? somos mães. Sim. É. E Grazi, é assim, olha, eu não consigo mensurar a sua dor. E eu, muitas vezes... Agora fica difícil aqui essa conversa. Muitas vezes eu fiz um post recente dizendo assim, eu não me sinto confortável de reclamar do meu filho pela realidade que eu vivo, pelo que eu vejo todos os dias. Mas a minha dor é minha dor. Então, assim, acho que talvez alguém fale assim, gente, manda essa mulher para terapia. Não é fácil, gente. Eu faço e mesmo assim não é fácil. Não é fácil. Mas o Gabriel, ele é muito amoroso. Ele tem tantas qualidades. Ele tem a questão da restrição alimentar, ele não tem, ao contrário. Ele quase pulou no brigadeiro. Ainda bem, né? A questão da socialização para ele também não é uma barreira. Isso eu tenho certeza que veio de mim, porque eu faço amizade na fila, no ônibus, até quem não quer fazer amizade comigo faz. Quem está num péssimo dia acaba dando telefone para mim no fim da conversa. E ele adora a gente, ele adora a criança. Quando ele sofre uma exclusão no meio de um grupo, ele não sabe. Então, eu falo, que bom que ele não sabe. Exato. Né? Eu sou adulta, eu cuido da minha dor. Eu tiro ele de perto, vamos embora, filho, ponho o calçado e retiro ele daquele ambiente. Mas ele não tem essa dor de que ele foi excluído. Né? Então, aí que você tem toda a razão. Que você vê assim, como é bom ser puro. Exatamente, né? Porque o problema está com quem julga, não com quem é julgado. É isso que o bullying tem que trabalhar. Pena, né, que ainda as pessoas têm esse preconceito, né? Né? Eu acho a base, a família, né? Se a criança, hoje em dia, ela tem essa restrição de brincar com uma criança especial, é porque ela aprendeu isso na casa. Desculpem, mas eu entendo assim. Com certeza. Né? É que o pai e a mãe... Nós não estamos passando pano em nada, Não. isso aqui não tem roteiro. A gente tá falando, depois o Gabriel que lute para editar. Não, mas eu acho que as pessoas, de repente, assistindo também, para enxergarem com outros olhos, né? De repente, ensinar que todo mundo é igual, indiferente, né? Independente do que se ele seja um pouco
mais agitado. Eu acho que isso aí vem das famílias. É que, na verdade, tudo é enxergado o exterior, né? Porque o negro tinha pele escura, porque o branco, porque o ruivo, porque o gordo, porque o magro. Exatamente. E tudo entra nisso. E o especial, por ter um histórico de exclusão muito grande no passado, porque não se entendia o que era, na verdade, entra nisso. Então, na verdade, a gente tem que melhorar o ser humano. Mas voltar mais, vamos dizer, desde os primórdios até hoje em dia, como diz a música, essas crianças, gente, assim, olha, quando existem algumas culturas que percebiam que essa criança tinha alguma dificuldade, eles deixavam dentro da floresta sozinho, porque aquela criança estava acompanhada de um mau espírito. Então, olha... É pesado. É forte. Então, quando eu digo assim, antes tarde do que nunca, eu aceitei isso, porque me doía muito pensar que 30 anos se passaram de que alguém levantou uma bandeira e não deram continuidade, não foi para frente, não vingou. Está sendo agora. Está sendo agora. Um pós-pandemia, então aí o CAE está aí lindo, a Ecobiel está lá. O que seria o CAE? Explica, naquela hora a gente interrompeu É um centro de atendimento especializado onde vai ter fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicopedagoga. Então, é tudo aquilo que, assim, existia uma grande dificuldade da rede proporcionar, porque o que acontece? O tratamento, meninas, precisa ser semanal, minimamente. E o que acontecia? Se eles eram indicados para uma clínica, para uma que a prefeitura contratava, era a cada 15 dias, ou a cada mês, porque a dificuldade era muito pouco profissional atendendo. Totalmente insuficiente. E daí você não colhe nenhum fruto disso, porque vai lá, faz um pouquinho, ou se a criança falta, ou se o profissional falta, aí abre uma janela de 30 dias. É muita coisa, né? Não se evolui em nada. Não cria uma rotina, e se né? cria uma evoluçãozinha, se perde. Em 20 e poucos dias. Olha que maravilha, né? Um projeto. Que eu acho que legal. podia pôr uma professora de artes também, né? Para ensinar as crianças a brincarem. Acho que até tem. E assim, eles estão muito abertos a entender. De dança, eu acho que tem que ir para essa área cultural também, né? Porque muitas pessoas especiais amam dançar. Sim, a música. Meu filho faz musicoterapia. Inclusive, né? Aliás, gente, eu tenho que agradecer a musicoterapeuta, eu vou falar o nome. Pode falar, claro. Roberta Florencio. Ela é uma baita profissional. Eu acho que eu encontrei ela. Ela é de Tatuí, não é? Chama ela aqui, gente. É? Chama ela aqui. Olha que bacana. Ela é incrível. E começou essa profissão. Ela tem um irmão autista que trabalha, que chegou aí o mais próximo possível de... Eu não digo que existe normal, mas de uma independência. Né? Dessa mãe ter paz no coração, de que meu filho sabe se virar. Eu tenho um primo, José Otávio, lá de Porto Feliz, filho da Nídia Mota, que ele foi laudado como autista depois de... já tem filhos, é casado, e ele abriu isso na internet de uma forma muito bonita. Ele está mostrando o que ele sofreu até chegar ao diagnóstico. No final do ano, ele fez não sei quantos pães. Ele falou, a beleza do autismo aqui, ó. Foquei no pão, saiu um monte de pão, e ele descobriu como fazia pão, e ele está fazendo assim, é muito bacana. Eu estou seguindo ele na internet e vendo assim... ele pondo luz no que precisa, até para o adulto também, né? Que tem muito adulto que sofre com autismo e nem sabe que é autista. Vamos falar um pouquinho das meninas com autismo. Diz assim, a incidência é muito maior nos meninos do que nas meninas. Olha, eu não sabia disso. Mas da menina é mais grave, né? Espera um pouquinho, não é isso. A nossa capacidade feminina de espelhamento e de se ajustar ao grupo sobrepõe a dificuldade do autismo. Mas o quanto essas meninas sofrem percebendo que elas se percebem diferente. Entende? Entendi. Elas se percebem que ela é desajeitada, ela se percebe que a outra tá mais na moda, tá mais à frente, tá mais
desenvolvida, motor, até ali, às vezes no caderno escolar, ela percebe que o dela é uma zoeira e o da amiga é todo lindo. E aí ela começa ela se ajustar, mas isso é um sofrimento imenso para essas meninas. Sim. Entende? Porque ela não sabe e ela vai se ajustando. Acho que na hora que começa a puberdade deve ser muito difícil também, né? Sim, Porque e até no brincar, né? Porque aí o que acontece na nossa geração, você é café com leite. Bem isso. Eu sempre era a última a ser escolhida, porque eu era terrível na queimada. A primeira, eu tinha medo da bola. Você é café com leite. E é doloroso, gente. É doloroso, né? Assim... Verdade, não se ouve falar em autistas femininas, né? Porque nos casos leves, elas conseguem esconder isso. Uhum. Então, aí entra o olhar... Principalmente da escola. Porque E um autista, quando ele se vê adulto, o que ele procura? As mesmas coisas? o ideal é que ele procure um neurologista, que ele faça uma investigação. É mais difícil de conseguir o laudo, né? E se parar para pensar, alguns traços todos temos. Sim. Alguma coisinha... Eu tenho hipersensibilidade a cheiro, a barulho... E aí eu fico assim procurando algumas características em mim, no meu marido, e eu acabo vendo que, de forma geral, todos nós, pelo menos 2, 3... Sim. 3 coisas a gente tem. Acontece que quando o indivíduo vem com muito, aí é que compromete o cognitivo. Sim. E o motor. No caso do autismo grave, vamos falar bem do grave aqui, porque é eles que realmente assim ficam excluídos, né? Porque aí todo mundo fala... o autismo leve, e desenha lindamente, e é um ótimo matemático, e fulano de tal físico, e outro milionário. Tá, gente. O Bill Gates, né? É um autista leve, dizem, né? O Messi. Messi há controvérsias, né? O médico uma hora diz que a mídia diz que não é. Mas Elon Musk, isso. Esse homem miliardário. Ele é autista. Ele mora num apartamento de 34 metros quadrados. Por opção. Eu não sei se é verdade, mas diz que o Bill Gates, ele tem estereotipia nas reuniões. Ele fica balançando. Olha, sim, nas reuniões. Para se regular. Exato. Agora, veja, se essas pessoas tiveram, assim, são de extrema importância. Por isso é importante a diversidade. Sim. Né? E aí... eu não quero falar o nome errado da pessoa, como meu inglês é horrível, mas eu vou falar da mulher, então, tá? Se eu tivesse trazido uma colinha, eu ia saber falar. Mas a revolução da forma de abatedouro ocorreu por uma americana autista, que hoje ela deve estar aí com quase 70 anos. Essa história é muito conhecida no meio autista. É Temple Grandin. Uhum. Depois, se tiver correção, o Gabriel coloca no rodapé para a gente falar. Essa mulher, ela realmente... O filme dela retrata a real sobre o autismo. Sei. A história porque é baseado em fatos reais. Não é como O Contador, por exemplo, que eu assisti. Eu assisto esses filmes e depois eu gostaria de fazer críticas. Eu acho que vou montar até alguma coisa assim, um blog, dizer assim, gente, isso daí é tudo ficção. Gente, doutor não sei o quê, viu? Viaja, sabe? E aí, há pessoas que falam, nossa, eu tô assistindo uma série, aí tá achando que tá super informado sobre o assunto de assistir aquele filme. Eu falo, gente, mas é tão fora, né? Fora da curva, é tão visto de uma maneira para vender, né? E não é a real. Então, o filme dela eu indico. E Meu Filho, Minha Vida, um filme bem antigo, que é lindo, e ele consegue sair do espectro gravíssimo, porque flutua. E ficar melhor. Então, talvez meu Gabriel... Talvez, a gente não sabe. Talvez meu Gabriel, se fosse bem caminhadinho, onde existe a plasticidade cerebral de 0 a 3 anos, ele fosse mais estimulado, ele tivesse tudo que ele tem hoje, talvez Gabriel estivesse falando. Ele solta palavras perfeitas, mas ele não se comunica, ele não forma uma frase. Mas isso que dói de ver alguns pais não assumirem o autismo do filho, inclusive, ficarem acho que é o que mais negando acontece, o diagnóstico, né? Protelando por
Tá próprio privando preconceito, a criança, na verdade. tá privando essa criança de evoluir De na melhor evoluir. fase que ela pode evoluir. É preciso que se entenda que é urgente e necessário o quanto antes. Sim. É preciso que se entenda. Agora, vou fazer um parêntese aqui sobre o atendimento especializado. Ele é importante? Ele é extremamente importante, como contraturno, como você havia dito. Aham. Mas essas crianças têm que estar na escola regular, porque ela tem que ver como que é o mundo real. Sim, Isso. também acho, Entendeu? também acho. Como que é que as outras crianças se E eu comportam, concordo também. tá? Também Então, acho. assim, aí... Mas é preciso, além da capacitação profissional desses cuidadores, desses professores, de toda essa conscientização, a gente precisa fazer realmente um levante. E em Boituva, eu digo assim, em Boituva é possível muita coisa, gente. É possível tudo, porque essa cidade é uma cidade nova, Pequena. pequena e com uma boa arrecadação. Não, e vamos falar a verdade, com um povo bom também. Porque Exatamente. quando Sim. você procura, você tem ajuda. Sim. A população é uma população boa, não é uma população egoísta, é uma Eu que população diga. que se Que ajuda. abraça, né? Que abraça, que se ajuda. Eu que eu diga, porque bati na sua porta e fui acolhida pela sua família, né? Eu que eu diga. Assim, e como toda família tem seus problemas, nós tivemos os nossos também e crescemos Que e é superamos. Somos gente grande agora, né? Agora a gente cresceu. É. E assim, eu sou muito grata, Mariana, de coração, de verdade. Isso daqui não é, como eu disse, eu não quero ser piegas, mas assim, se não tivesse aquela porta, não ia estar como está agora. Eu lembro um dia que eu saí do consultório e eu não ia ter mais atendimento. As crianças estavam tendo aula lá embaixo. Eu desci, mas eu olhava aquilo e falava assim, nossa senhora, aquela terra foi herdada. Nós ganhamos de presente do meu bisavô. Foi conservada, a gente nunca vendeu. Mas eu achei que aquilo abençoa tanto o lugar. Aquela beleza daquelas crianças ali, aquela bicharada que tem 250 cachorros, 250 gatos, mais os cavalos, boi, e abençoa, né? Assim, foi um momento que, assim, muito especial. Tanto que hoje a minha mãe é aluna da ecoterapia, né? Porque minha mãe foi diagnosticada com Parkinson e ela está melhorando muito. A gente está fazendo tudo assim. Eu falei, mãe, posso falar? Ela falou, pode. Ela falou, ela está feliz de ver a evolução dela, né? E aí, por que a ecoterapia? Porque a ecoterapia promove uma estimulação cerebral e uma estimulação do tônus que o indivíduo com um problema cognitivo, de concentração, de aprendizado, de autismo ou um problema motor, ele tem, mesmo que mal aplicada, eu digo, a ecoterapia, se ela mal aplicada, ela já tem benefício. Se ela bem aplicada, eu digo isso assim, ó, batendo no peito, que agora a gente chegou no padrão ouro. Que nós temos uma físio empenhada, que entende do motor, e uma terapeuta ocupacional que estimula o cognitivo de verdade. Que é a nossa próxima entrevistada. Daniela. Então, a nossa condutora, que está desde o começo com a gente, sou muito grata a todas elas, porque são elas que fazem acontecer. Sim. E o animal. Gente, nem tudo são flores. Eu recebi uma crítica que eu tenho certeza que nem era do nosso cavalo que estavam falando. Porque a nossa eguinha, ela é toda fofa, ela é toda linda, gordinha, bem cuidada. E ouvi assim, um passarinho falou que o nosso animal estava magro. Eu falei, bom, provavelmente foi algum que foi acolhido de fora, porque lá é assim, escapa na pista, põe para dentro, para não ficar na rua. É verdade. Né? E aí a pessoa olha e já sai. Eu falei, nossa, mas é tão fácil criticar, Essa né? semana chegou um lá no spa do Deja. A gente falou, chegou um cavalo lá, magro. Vou mandar a Deja para você cuidar. Tá bom, pode mandar. Daí chegou o cavalo. Daí a gente olhou e falou, nossa, cavalo magro. Eu falei, daqui a pouco já tá bonitinho, né? Já fica no pasto. Muito pasto, tem fartura. É. A gente, assim... Nós entramos lá, nós metemos um container, uma pista, e ainda o bicho comeu de graça. Olha. 5 anos. Ô, Célia, Tem agora uma que vocês dívida começaram a impagável falar, com né? eles. Quando começou? Em que ano que você começou com esse projeto? Conta um pouquinho do começo. Lá no final de 2016. Quem quiser conhecer melhor, a gente vai estar lá na festa da Calpig, dia 30, né? A gente vai estar lá mostrando também o projeto.
Célia, um conselho que você recebeu assim que foi importante, não só nisso, mas na vida, e um conselho que você daria para as pessoas. O conselho que eu recebi foi de uma prima, vamos investigar, né? E pena que eu fui investigar com profissionais que não foram adequados naquele momento. Talvez hoje estejam melhores, passaram por mais coisas, né? E o conselho que eu dou é: não espere, não enrola. Vai para terapia. Assuma, né? Assuma, não enrola. E se não for nada, e se for aí só uma dificuldade de aprendizado, alguma coisa, a terapia é a mesma. Sim. A intervenção é a mesma. Não ter medo, né? Exatamente. Não ter medo do De abrir os diagnóstico, olhos, né? Exatamente. Certinho? Agora eu deixo. E ele queria isso daqui, gente, que eu não queria falar O antes. que tem? Eu falei que tinha um presente pra mãe dele. E ele ficou bravo comigo, então eu pus o presente dentro da bolsa. Então dá para ela, Deus Gá. do Dá para ela um presente. De aniversário. Olha, vai ganhar um presente. Dá lá para Porque ele. ele tá achando que é de comer, né? Olha a Tudo carinha. nessa vida é de comer. Grava Gá para ela. Dá pra mim? Dá para mamãe. Olha o presente da tia meu Dani. Deus. Que presentão. E aí o cara entra na Guardei o frente. presente na bolsa. Oh, meu Deus. Existe uma compreensão e ele é subestimado, porque o autismo nele é muito evidente, né? É. Mas existe uma compreensão. Olha! Olha! Que delícia! Com direito a presente e tudo. Nossa, Dani, arrasou. Mostra lá pro Gabriel pra gente ver também. Peraí, gente. Será Olha! que dá? Que lindo. Que lindo! Para os próximos convidados, não foi a gente que deu, viu? Por isso não, Pronto, já. não Vamos esperem. A Mariana. Viu, gente? Se inscrevam no canal, ative os sininhos. Eu sempre esqueço, era para falar no começo, estou falando no final de novo. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Né? Nós vamos para a nossa segunda gravação do dia, agora com a Dani, continuar o assunto sobre ecoterapia. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo. Ficam com Deus. Obrigada, gente. Também quero agradecer. Vai dar tempo de agradecer, Gá? Agradecer pela presença da Célia aqui. Eu acho assim, foi uma conversa com muito aprendizado, muito conteúdo e alertando os pais aí a não terem medo realmente de enxergarem, né? Abram os olhos, que com certeza tudo vai dar certo. Beijo, obrigada. Beijão.